Obrigada. Boa noite a todos, bem-vindos à transmissão de hoje, que está inteiramente dedicada à questão venezuelana. Vamos analisar as últimas notícias a todo momento e principalmente a questão principal, que muito provavelmente não vão contar para vocês, muito menos de uma forma tão detalhada e minuciosa, em absolutamente nenhum outro canal. E eu digo isso com toda a seriedade do mundo. Analisei a questão por vários ângulos. Conversei com militares e foquei no que ocorreu recentemente na Venezuela. Como as autoridades venezuelanas poderiam ter agido? O que foi que aconteceu? Por que aconteceu exatamente assim? Estou muito convencida de que essa transmissão ao vivo vai incomodar. E muito. Mas estamos aqui, em primeiro lugar, para falar com liberdade e também com objetividade. Então aí vai uma análise que muito provavelmente, repito, não vão te oferecer diretamente em nenhum outro lugar. Vamos falar sobre a Venezuela, vamos falar sobre a China, vamos falar sobre a Rússia, vamos falar sobre os Estados Unidos e sobre a verdade do petróleo venezuelano, que também não é exatamente como estão dizendo agora, como estão tentando fazer parecer nos meios de comunicação ocidentais. Começamos direto com tudo, sem nenhum medo e sempre com a verdade em primeiro lugar. Já estivemos ao vivo de madrugada para mim, porque normalmente não faço lives tão cedo. A Venezuela tem sofrido ataques constantes dos Estados Unidos. Nós temos assistido junto com vocês, toda a equipe. E essas são as imagens que sobrevoaram o mundo inteiro e que deixaram todos absolutamente chocados. Os Estados Unidos intervieram no país venezuelano e hoje o próprio Donald Trump já fez as primeiras declarações. Foi publicada a primeira imagem de Nicolás Maduro capturado pelas autoridades norte-americanas. A Venezuela, em teoria, dizem caiu, mas Delcy Rodrigues, a vice-presidenta do país, que em teoria agora está se tornando a líder do mesmo, a princípio, ela está se recusando a entregar a soberania venezuelana ao comando norte-americano. Mesmo que Donald Trump tenha avisado que essa foi apenas a primeira operação e que, caso seja necessário, os Estados Unidos vão acabar realizando uma segunda. Todas essas imagens, a princípio, até onde sabemos, vêm da Venezuela. Eu tentei checar tudo de todas as formas, porque sabemos que muita desinformação circula em momentos como esse. Quando tentamos acompanhar o último minuto, o desenrolar do conflito. Nesse caso, há muitos pontos que me chamam muito a atenção e vamos analisá-los passo a passo. Estou vendo muita gente confusa com isso, porque conseguiram tirar Maduro do próprio país dele tão rapidamente. Essa, muito provavelmente, é a pergunta de 1 milhão para mim. Sem dúvida alguma, a pergunta-chave. Vamos analisar algumas imagens em particular e vou compartilhar com vocês opiniões de militares que conhecem de primeira mão as informações sobre essas máquinas de guerra americanas. E no caso da Venezuela, será que realmente estávamos esperando um ataque dos Estados Unidos? Porque estou vendo que muitos analistas apontam nessa direção. Bom, é que parece que a Venezuela é um país sem exército. Uma república das bananas perfeita. Quer dizer, sério mesmo? Alguém acha isso? E aqui eu vou ficar muito séria e me perdoem pelo tom um pouco emotivo desta transmissão ao vivo. Mas é que, de verdade, estou cansada de as pessoas agirem como idiotas. Principalmente os analistas internacionais. Fingem ser imbecis e, de repente, tentam analisar as coisas como se simplesmente acontecessem. Não sei. Em um planeta diferente do planeta Terra? Mas sério mesmo? Quer dizer, vocês estão vendo essa imagem agora mesmo? Uns helicópteros americanos que não são nem de longe comparáveis. E eu digo isso com total conhecimento de causa. Por exemplo, aos Mi-8 da Federação Russa. Ou seja, esses helicópteros são de força absolutamente inferior a esses helicópteros americanos.
Perdeu a razão de alguns praticamente em certos momentos no Afeganistão. Aquilo resultou em um verdadeiro massacre. Agora acontece que eles estão voando bem baixo, em grande quantidade, pois eu nem saberia dizer exatamente quantos são. 3, 4, 5, um monte de helicópteros americanos. Agora vamos ver de novo, sobrevoando a Venezuela a uma altura bem baixa. Bem baixa. E veja, ou seja, no estado venezuelano não há defesa aérea. Não há absolutamente nada. Poxa, nem com uma metralhadora. Ou seja, vejam só, eu vou pausar a imagem, porque tem pelo menos 1, 2. Vamos ver se tem mais. 3, 4, 5 helicópteros. Estou vendo só neste vídeo e vou pausar aqui por alguns momentos, sobrevoando a Venezuela, que praticamente dá para tocar com a mão. O helicóptero é, além disso, os helicópteros que os Estados Unidos utilizam. Também não é em forma de primeira classe. Repito, sucata como esta já foi derrubada no Afeganistão com metralhadoras. Colega, e digo isso conhecendo os fatos muito de perto. Então, você está me dizendo de verdade que ninguém na Venezuela pega nem um maldito fuzil dos que o regime venezuelano distribuiu? Na verdade, para os seus amigos. E não só para amigos, para a população civil também. Inclusive, ninguém pega uma maldita agulha. Ninguém pega nenhum lança-granadas. Absolutamente nada. Poxa, eles andam pela Venezuela como se estivessem na própria casa. E não acontece absolutamente nada. E depois a comunidade internacional, absolutamente pasma, diz: caramba, que operação gloriosa dos Estados Unidos que fizeram na Venezuela. Que grande Donald Trump. Poxa, será que essa tal operação gloriosa não foi um teatro do começo ao fim? Ou seja, independentemente se a Delcy Rodrigues está envolvida ou não, porque agora também. E sobre isso, vamos falar com mais detalhes um pouco mais adiante. Mas, gente, tem pessoas que parece que perderam o juízo com essa história de Rússia, China e outros países que têm que vir ajudar. Mas vamos ver. Nenhum maldito militar venezuelano? Não sei. Você está vendo as imagens. Nenhum maldito militar venezuelano atirou absolutamente nada contra a agressão Yankee. E você está me dizendo que os russos têm que vir aqui fazer exatamente o quê? E a última coisa que eu vi, que isso também vamos analisar, claro. Mas agora estamos começando. Estou me aquecendo. Vamos aquecendo os motores. Ou seja, você está me dizendo de verdade que Vladimir Putin vendeu a Venezuela? Xi Jinping vendeu a Venezuela? Mas porra! E a gente não está pensando em como diabos conseguiram tirar o Maduro. Que porra! Foi o Putin lá dizer: vamos lá, Maduro, vamos tomar 2 xícaras de café. Você desce aqui no seu bairro, eu cheguei com meus seguranças. Não se preocupe, não tem absolutamente nenhum perigo. Estamos aqui com o colega Xi. Então você desce, e aí? Quando o Maduro desce no bar, olha só, ele foi preso pelas forças americanas, porra. Sério? Parece mesmo que eu estou tirando sarro da situação? Mas é literalmente esse o nível da grande maioria. Dos analistas que estou vendo, quer dizer, passei o dia todo acompanhando esse assunto. E estou literalmente chocada com a forma como as pessoas estão anunciando e analisando isso. Quer dizer, eu nem te conto. De fato, quando estávamos fazendo a primeira transmissão ao vivo de manhã, contando os fatos conforme iam acontecendo, realmente não havia espaço para análise ali. Vai acontecendo isso, aquilo, o outro. Como foram os ataques? Assim, mas uma vez que você se senta para tirar conclusões e juntar as peças do quebra-cabeça, ou você é uma idiota, completamente atrasada, ou está escondendo alguma coisa, não se sabe exatamente por quê. Quer dizer, alguém realmente acha que por causa desse tipo de ataque até o Irã, os Estados Unidos da América foram atacados e depois revidaram contra uma base militar. Mas a Venezuela não fez nada, certo? Quer dizer, como se fosse a Venezuela, sei lá, o país mais desprotegido, o país mais lixo do mundo inteiro, que não tem nada de bom. E o pessoal, e a defesa aérea russa, que não funciona. Mas vocês já viram vídeos da defesa aérea russa, que não estava em serviço?
Tipo, que nem tinham colocado em funcionamento? Então, uma de duas, ou na Venezuela todo mundo é imbecil, até o apontador, porque geralmente o exército de um país, por mais maduro ou fora maduro, no exército de um país, tem gente realmente patriota, ou todo mundo é imbecil na Venezuela, até o último patriota do país. Então, o que você quer que eu diga? Eu simplesmente não acredito nisso. Ou realmente alguém lá da própria Venezuela. E não venham aqui com essa história de Rússia, China, a mãe que trouxe todos eles. Alguém lá da própria Venezuela teve que negociar isso. E quem diabos poderia ter negociado isso? Bom, tem gente que diz que foi a Delcy, tem gente que diz que foi o Diosdado Cabelo. Mas quer dizer, por que tiram o Nicolás Maduro com a esposa, com a mulher? Mas poxa, e o cachorro? O cachorro deixaram em casa. Faltou mesmo pegarem os chinelos de cada um dos dois. Quer dizer, sério mesmo. Pegam o Maduro e vão julgar a mulher do Maduro por narcoterrorista. Senhora, sério mesmo? Quer dizer, não podiam ter chegado tão baixo, nem mesmo nos Estados Unidos. E tudo isso? Espera, porque ainda estamos nos detalhes. Tudo isso acontece exatamente no momento em que Donald Trump faz isso. E não faz tanto tempo assim. Chega o Trump e acaba perdoando um narcoterrorista perigosíssimo, que era presidente de Honduras. Sim, é isso que estou dizendo. Acontece que um tribunal dos Estados Unidos condenou o presidente de Honduras há algum tempo, que na verdade foi retirado do país em uma operação bastante parecida. E agora chegou Donald Trump e o perdoou. Sim, você pode acreditar nisso, que uma administração dos Estados Unidos basicamente está desfazendo o que a administração anterior fez. E nada menos que Donald Trump, ao perdoar o cara, disse que, na administração Biden, ele foi condenado simplesmente porque era o presidente de Honduras naquela época, e que agora, bem, é preciso deixá-lo ir. Sério, alguém acredita nisso? E isso eu vou dizer com total conhecimento de causa. Porque em inúmeras ocasiões eu já falei pra vocês, bom, claro, espera, espertinho de plantão. E a Wagner? Pois é, agora vamos entrar no assunto da Wagner. Com as forças especiais da Federação da Rússia, com as forças especiais dos Estados Unidos. Porque olha, estar aqui em Donbass, eu não sei como está a conexão, não perguntei. Porque olha, a gente já não está mais para isso. Vou dizer, estar aqui em Donbass. Acontece que... E a Wagner, sabe, é como no X. Desculpa, hoje estou completamente sem filtro. É como quando no X alguém diz Grok, né? Grok, pois é. Então tá, agora vamos falar da Wagner. José Andrade, com todo o meu carinho, de verdade, me desculpa se sobrou pra você, mas não é nada pessoal. Então é isso. Acontece que agora, num momento em que a Federação da Rússia tem apoiado a Venezuela, mas não estou falando de 1 ano, 2. Estou dizendo que as operações especiais russas já estão há pelo menos 10 anos envolvidas na Venezuela. O que você acha que eles estão fazendo lá? Eu já pergunto, porque a essa altura da vida, pode ser que as pessoas venham me dizer que é o quê? A Rússia tem preparado essa operação desde o início para atrair Nicolás Maduro. Porque, claro, ainda tem gente que a essa altura da vida ainda acredita nisso. A questão é que acontece que China, Rússia e Estados Unidos apoiam a Venezuela, cada um por uma razão mais bondosa que a outra. Já ouvi coisas como: na América Latina, devemos expulsar os russos porque não defendem o bem. Mas ninguém neste mundo defende o bem. O que acontece é que entre a Rússia e a China, o que eles defendem é a soberania dos povos. Ou seja, o que eles defendem é que a merda, como acabamos de ver na Venezuela, não aconteça. Que sejam os povos que decidam por seus próprios países. Ponto final. E de fato, para mim esse parece um mundo muito mais justo. E o que se defende nos Estados Unidos é a lei do mais forte. É o que acabamos de ver na sua atuação. Chega Donald Trump, coloca seus ovos sobre a mesa, e então, basicamente, acontece o que os Estados Unidos decidem o tempo todo. Mas enfim, vamos com a Wagner e com o apoio da Federação da Rússia, da China e dos demais. Em primeiro lugar, agora vou ficar muito séria. Tá bom,
Já estamos há um tempinho nessa live e agora vou ficar séria ao máximo. Vamos começar do início, pois chegou a hora. Uma russa vai falar para vocês sobre o que está acontecendo agora do lado da Rússia, mas também na Venezuela. Agora eu já tenho que aguentar essa situação. Já trazemos opiniões militares da Rússia e outros, pois pesquisei antes de fazer isso. Vamos lá, um momento. Os Estados Unidos bombardeiam a Venezuela em poucas horas. Retiram Nicolás Maduro do país. E a grande maioria dos comentaristas do nosso país. Não todos, felizmente. Mas muita gente de repente olha para a Rússia e para a China, absolutamente pasma. E a Rússia? E a defesa aérea da Federação Russa? Onde está essa altíssima traição por parte da Federação Russa? Rússia? A China vendeu a Wagner para a Venezuela? Não se sabe muito bem onde está. Pois bem, sou Liu Sivaia, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass, que está aqui em Donbass. Agora trabalho e moro aqui. Trabalho desde 2022 e moro desde 2025. Já estamos quase completando um ano. E se contar todo o tempo que trabalhei aqui, estou morando há mais de um ano. Então vou dar a vocês a opinião de uma analista militar e geopolítica. E vou contar o que absolutamente ninguém vai dizer para vocês sobre a questão da Rússia, China e Venezuela. As perguntas pertinentes sobre o que já aconteceu, nós já fizemos inúmeras vezes aqui mesmo neste canal. E vocês têm vídeos dedicados inteiramente às perguntas-chave desse assunto, sobre a retirada de Nicolás Maduro, sobre o porquê, o que aconteceu na Venezuela, quais serão as consequências. Mas agora vamos ver e vamos direto ao que me irrita de verdade. Muito pessoalmente, acontece que sou russa. Acontece que sou analista, que se dedica quase em primeiro lugar às questões relacionadas com a Federação da Rússia. Então, o que me surpreende muito é que em todos esses ataques americanos que vocês estão vendo agora na tela, a galera, vendo perfeitamente que praticamente não há nenhum tipo de resposta por parte do governo, nem por parte do exército venezuelano. Olhe para outros países, que aqui para mim daria absolutamente na mesma. Se fosse a Rússia, se fosse a China, ou se fosse qualquer outro terceiro país. Essa coisa de analisar o mundo do ponto de vista de que aqui há bons e aqui há maus, e eu escolho o meu lado porque são os bons. Poderia ser assim, mas só até certo ponto. China e Rússia são os bons, na medida em que, defendendo seus interesses, é efetivamente uma ordem mundial multipolar, mais justo. Defendem a soberania de cada país e estado. E que seja o povo de cada estado que decida livremente o que acontece com o estado em questão e, claro, com os recursos que existem dentro dele. Então, eles defendem o oposto dos Estados Unidos, que intervieram na Venezuela. Estamos até o pescoço e Donald Trump já disse a última coisa. Nós vamos controlar a questão venezuelana e vamos fazer na Venezuela o que quisermos. E vamos impor um governo que acharmos adequado, porque não podemos permitir que os aliados de Nicolás Maduro estejam agora controlando absolutamente nada na Venezuela. Citamos aqui a Federação da Rússia e Santo, já que estamos mencionando a Federação da Rússia. A primeira pergunta que ela fez foi: o que se supõe que a Rússia deve fazer em apoio à Venezuela? Rússia, China, Índia, qualquer outro país, bom, principalmente Rússia e China, que são os que têm mais laços históricos com o governo venezuelano. O que eles têm que fazer? Lançar uma bomba nuclear em Washington e começar a Terceira Guerra Mundial. Eles têm que ligar para Donald Trump, passar vergonha internacionalmente e dizer: olha, Donald, por favor, pare com isso na Venezuela. A Rússia realmente precisa se envolver ainda mais nisso, além do que já está, porque, além de tudo, eu acho isso um absurdo. É absolutamente injusto o que estão dizendo agora sobre a Federação da Rússia, porque, na verdade, e a China também ajudou muito. Também acontece que a Federação da Rússia recentemente tem enviado para a Venezuela defesa aérea
defesa aérea. E isso, eu não sei se alguém ficou sabendo dessa questão ou não, mas eu já revelo. Defesa aérea que na Venezuela não estava em funcionamento. Acontece que esses que ficaram aí segurando a bandeirinha de primeiro, vamos com a Rússia e depois Rússia. Traidores de merda, a defesa aérea russa é uma porcaria e não serve pra nada, pois não verificaram as condições exatas dela. E quase só faltou um militar venezuelano ali, do lado de uma defesa aérea, comendo um donut. Ainda tem aquela que foi entregue na época do Chávez, que não parece estar ativa neste momento, e a nova que a Federação Russa acabou de entregar. Agora, os S-300, bom, eu ainda não sei se na Venezuela eles já entenderam as instruções ou que diabos aconteceu exatamente. É justamente por isso, obviamente, porque eu não acredito nem um pouco que o Estado venezuelano seja um estado de merda, que na Venezuela o exército não funcione, muito menos ainda. Isso, do meu ponto de vista, foi acordado desde o início, desde a própria Venezuela. E para mim tanto faz se foi o próprio Maduro ou se foi o entorno dele. Ou seja, poxa, o círculo mais próximo do Maduro. Mas isso não pode ser uma coincidência. Mas voltando à pergunta, porque essa agora está entre as que mais interessam. O que aconteceu exatamente com a Federação da Rússia e o que a Federação da Rússia fez? As forças de operações especiais não são o mesmo que forças especiais. São diferentes. As operações especiais da Federação da Rússia estão na Venezuela há praticamente anos. Aqui, será que vai ter algum espertinho que diga que basicamente na Venezuela eles estão se dedicando a fazer ponto cruz? Mas já te garanto que não tem nada a ver com a realidade na Venezuela. As operações especiais, repito que não. Forças especiais da Federação Russa têm preparado o exército venezuelano. Eles têm preparado os comandantes venezuelanos, têm preparado a possível opção da guerrilha venezuelana, porque são especialmente bons nisso. Um soldado em geral das forças especiais, agora sim, que sim, também, não só operações especiais. Forças especiais também têm a missão básica em seu código deontológico, vamos chamar assim. Então, se você não consegue cumprir o objetivo estabelecido e está atrás da linha zero, ou seja, atrás da linha de contato, ou seja, no território inimigo, você tem que montar um pouco de resistência, o que significa que tem que organizar a guerrilha para funcionar e efetivamente enfrentar o seu inimigo. É exatamente isso que a Federação da Rússia tem ensinado na Venezuela? A Rússia, claro, enviou armamentos. A Rússia, claro, ajudou a Venezuela com o Guati a esclarecer a questão do petróleo, a extrair o petróleo que era tão necessário em muitas ocasiões. Também fez isso em colaboração muito estreita com a China. Ou seja, a China, claro, também atuou ajudando a Venezuela. Mas isso já vem acontecendo desde a época da Síria. E isso já vem me irritando desde a época de Al-Assad. Vou dizer claramente como já afirmou Vladimir Putin. Repito suas palavras. Nós, russos, não vamos ser mais sírios do que os sírios, nem mais venezuelanos do que os venezuelanos. Se alguém acha e pensa que a Rússia tem que pegar seu contingente militar e se instalar na Venezuela, ainda por cima agora, em plena operação especial na Ucrânia. Quem estiver comparando isso, já daria outro vídeo de 3 horas. Quem estiver comparando o que aconteceu dos Estados Unidos para a Venezuela e o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Posso dizer isso? Ou são só palavras? Bem, não. Isso não foi feito pela Federação Russa, porque não querem fazer. E também não podem fazer. A Rússia não é os Estados Unidos. Não por ter menos poder militar, mas pelo que lhe é permitido internacionalmente. E essa é a realidade. Me irrita que seja assim, mas é assim. O que é permitido aos Estados Unidos fazer internacionalmente não é permitido à Federação Russa fazer internacionalmente. Pois é assim mesmo. A União Europeia já impôs quantos uns 20 pacotes de sanções à Federação Russa pelo que está fazendo na Ucrânia. É isso que a Rússia espera desde 2014. O cumprimento dos acordos de Minsk, enquanto a população civil estava sendo literalmente morta.
E ninguém se importava absolutamente com isso. Mas agora os Estados Unidos entram como se fossem o maldito valentão do pátio. Pegam o líder de um país, tiram ele do país em questão e ainda ficam se exibindo. E a União Europeia está lá dizendo: defendemos a democracia na Venezuela, estamos com o povo da Venezuela preocupados. Altissimamente, expressando a maior das suas preocupações pelo Estado venezuelano. Então, a Federação da Rússia não podia fazer o mesmo na Ucrânia. Mas a Federação da Rússia, a China e outros aliados fizeram um trabalho imenso e enviaram uma quantidade enorme de ajuda para a Venezuela. Que ninguém da Venezuela tenha disparado nem um único tiro sequer. É a pergunta que deve ser dirigida diretamente às autoridades. Porque ao exército não, o exército obedece ordens. E isso as pessoas também precisam entender. Isso de dizer, então, o que os militares faziam exatamente? Poxa, estavam de serviço. Os militares não trabalham. Vamos ver se isso vai ficando claro. É por isso que eu digo. Ou seja, de verdade, me perdoem se pareço emotiva demais. Como se eu estivesse brigando com vocês. Me perdoem. Mas é que eu fiquei muito brava por causa das opiniões idiotas. Absolutamente. Que eu leio nas redes sociais. E eu estou percebendo que se eu não explicar isso claramente, ninguém vai explicar. Os militares servem, não trabalham. Os militares não têm férias. Muitas vezes os militares não podem fazer parte de sindicatos. Os militares não podem realizar certas ações militares. Eles estão ali para obedecer. Senão, isso viraria uma bagunça. E ninguém entenderia nada. Então, o fato de não terem agido na Venezuela é uma questão política que deve ser buscada, claro, dentro da própria Venezuela. Com que coragem, gente? Sério mesmo que acham que, estando a Federação Russa envolvida na operação militar na Ucrânia, ainda tem que colocar sua inteligência a serviço da Venezuela? Então eles precisam ficar de plantão às 2 da manhã, vigiando o céu da Venezuela, para ver se vão tentar tirar o Nicolás Maduro, ou algo assim? E espera aí, porque ainda vamos entrar na questão dos Wagner. Porque muita gente tem perguntado sobre os Wagner. Em primeiro lugar, na Federação da Rússia, eles praticamente se desmembraram completamente, por causa do que aconteceu em 24 de junho. Acho que foi em 2022 ou talvez 2023. Me corrijam se estiver errada sobre o ano, pois com essa história da Operação Militar Especial, hoje eu já perdi o que é a memória de médio prazo. Os Wagner ainda estão na Venezuela? Os membros restantes. Parte ficou na Bielorrússia. A maioria foi para a África, pois trabalham do mesmo modo. Muitos voltaram para o território da Operação Militar Especial. Muitos estão agora mesmo no território venezuelano, que é o que os Wagner estão fazendo lá. E como eles fazem, digamos, a coordenação com os quadros de operações especiais da Federação Russa? Enquanto as operações especiais, que dependem diretamente do Ministério da Defesa, estão lá para treinar, em primeiro lugar, o exército venezuelano, para treinar os comandantes da Venezuela, em primeiro lugar. E isso é muito importante, porque na Venezuela, e é que, na verdade, esse é um exército que não esteve em uma guerra real nem em uma guerra ativa há muito tempo. Na Rússia, eles sabem disso e tentam aplicar e tentar trazer isso para a realidade. Então, o que está se tentando, e tem se tentado, principalmente desde a Operação Militar Especial e especialmente, é pegar os quadros médios do exército venezuelano e mostrar aos comandantes da Venezuela como eles devem fazer as coisas. Porque um bom comandante vale por não sei quantos centenas de soldados. E é justamente esse bom comandante que, no campo, vai fazer com que todo o maldito exército funcione. Então, isso foi complementado, de fato, com o trabalho do Empresa Militar Privada Wagner e do Empresa Militar Privada Wagner, não de forma oficial, porque como organização oficial não existe, mas faz parte da sua estrutura em um nível muito alto. Vamos dizer assim, os que ficaram, os que não foram para a África, estão na Venezuela, de fato, assumindo os pontos-chave, mas não os protegendo. Os Wagner, porra! Ou os Wagner vão como instrutores. Os Wagner pegam a guarda do Maduro. Olha só, hein? Olha, estou passando os dados para vocês. Os Wagner ensinam a trabalhar. Podem? Não sei se na Venezuela chegou a esse ponto.
mas imagino que sim. Pegam a guarda presidencial e ensinam como eles devem proteger. Esse objetivo fundamental, o mais importante de um país, é Nicolás Maduro. Os Wagner realmente ensinam esses quadros específicos dentro da Venezuela a cuidar de objetivos-chave, ou seja, objetivos de infraestrutura crítica, portos. Todos esses pontos absolutamente contados que estão no mapa e onde é preciso colocar pessoal militar muito específico. E muitas vezes, como uma guerrilha privada, acho que estou sendo clara, de segurança privada. Então, os Wagner também têm feito o seu trabalho. Mas é que os Wagner não podem ficar ali atrás de Nicolás Maduro. Nem o exército da Federação da Rússia pode ou quer fazer isso. Mas vamos lá, vamos acordar de uma vez, porque não vivemos em um mundo cor-de-rosa. Nem as nuvens são de... Droga, como se diz? Nem as nuvens são de jujuba. Nem o mundo é de faz de conta. Estamos em uma situação em que cada país se importa apenas com seus próprios interesses. Cada país, como Estados Unidos da América, Rússia e China, defende seus próprios interesses. Claro. E não concordo que no caso da Síria ou da Venezuela, se diga que a Rússia não fez absolutamente nada ou traiu alguém. O maldito Al-Assad que ele tem. Eu o apoiei porque, de fato, dentro da Síria, ele era o mal menor. Mas ainda assim, era o mal menor. Eu contei para vocês, neste mesmo canal, todos os problemas que o regime de Al-Assad tinha. Al-Assad está refugiado na Rússia agora. Perfeito. E espera, querida. Vamos ver. Para onde diabos você acha que Nicolás Maduro vai? Agora não, porque agora vai ser todo o julgamento, o caso midiático, a confusão e a mãe que pariu todos eles. Mas depois, para onde diabos você acha que Nicolás Maduro vai? Só estou perguntando. E a partir daqui, com todas essas informações, vocês me digam se a Federação da Rússia e a China são as culpadas ou o quê? Mas antes, por favor, me respondam a pergunta. Onde diabos esteve todo esse tempo o poder político venezuelano? Por que o exército obedece ordens? Nenhuma pergunta nesse caso. Mas aqueles que tinham que dar as ordens, onde diabos estavam? Na Rússia ou na China? Bom, vamos respirar um pouco, porque eu tenho muita informação para vocês. Sobre esse caso, eu encontrei material de última hora. Queria mostrar, ou seja, queria responder especificamente sobre a questão da Rússia e sobre a questão da China. Mas temos aqui muito rapidamente. José Ramon, novo membro no canal. Muito obrigada por se juntar a nós. Luiz Federico, beba água. Liu, vou obedecer. Obrigada pelo apoio. Ai, se os artilheiros venezuelanos fossem como seus moderadores, aqui a gente não deixa passar nenhum troll. Olê, olê, Luiz. Hoje estamos arrasando. Obrigada aos moderadores. O chat está animado, mas hoje traremos toda a verdade. Alfredo Marcos Madri. Olê por esse Madri incrível. Liu, a única analista que ouvi falando a verdade. Obrigada pela parte que me toca. Faço o possível. Jesus Armando, muito obrigada a você também pelo seu enorme apoio. Temos também um novo membro, que é o Brenner Joan. Vamos deixar assim. Brenner Joan, por favor, porque eu já nem sei mais por onde a vida está me levando. Vamos ler isso agora, um pouquinho mais para frente. Todos os outros comentários e superchats. Um beijo para todos que estão apoiando o canal. Muito obrigada. Eu estou praticamente sem dormir, ainda mais com o filho pequeno. Mas olha só. Seguimos com a pergunta de por que aconteceu o que aconteceu. Que Venezuela? E em que condições isso aconteceu? Trump aproveitou o momento para atacar e invadir a Venezuela. Agora o Congresso está de férias e retomará seu trabalho entre 5 e 7 de janeiro. Trump tentará fazer tudo o que puder para completar a introdução de tropas terrestres antes que o Congresso volte a trabalhar. Ele afirmou que nada mais será necessário. Mas a Delcy Rodrigues parece que está ficando difícil em relação aos Estados Unidos. Ou seja, ela não está cedendo, o que também pode ser parte de um plano. Então é bom ficar de olho.
Porque como diabos vocês acham que o regime da Venezuela poderia continuar sendo apoiado pelo próprio povo? Quer dizer, quando? Acreditamos mesmo que os Estados Unidos vêm aqui e colocam quem querem? Ou seria melhor buscar alguns aliados? Mesmo que os Estados Unidos digam que eles fazem exatamente o que eles mandam. A população dos Estados Unidos acredita em algo, enquanto Delcy Rodrigues convence os seus do oposto. E aqui, entre uns e outros, a questão continua dividindo. O petróleo da Venezuela, que já pertencia aos Estados Unidos, é o ponto-chave. Mas tudo a seu tempo. As relações entre o presidente do Congresso. As relações entre o presidente e o Congresso são reguladas pela Lei dos Poderes de Guerra. O Congresso declara guerra e fornece o dinheiro, e o presidente comanda as tropas. Depois da Coreia e do Vietnã, o Congresso aprovou a Resolução dos Poderes de Guerra de 1973. Exige que o Congresso seja notificado dentro de 48 horas após as tropas entrarem em combate, sem a aprovação do Congresso. As tropas não devem lutar por mais de 60 dias, mas até 30 dias que tem para a retirada. Ou seja, Donald Trump escolheu um ponto absolutamente crucial para não precisar pedir permissão ao Congresso. E foi, de fato, uma operação que foi realizada. De verdade, repito de forma clara, não sou eu quem diz isso. Isso é o que muitos militares com quem converso e que realmente sabem do assunto dizem. Essa operação, isso foi feito de qualquer jeito. Eles se exibiram, estou te dizendo assim, claramente, e colocaram na sua cara, para a Venezuela e para uma grande parte da comunidade internacional. Eles fizeram isso para realizar uma operação puramente midiática. Isso. Se fizerem, por exemplo, se a Rússia fizesse isso na Ucrânia, perderia todos os helicópteros que estão sobrevoando o território dessa forma. E isso, claro, não tem relação alguma com o fato de a Venezuela não ter um bom exército. Não. Quer dizer, o exército da Venezuela não tem atirado por um motivo. Eu não sei exatamente quem diabos vendeu o país venezuelano, mas alguém teve que ser. O quê? Vocês acham que era à toa que os Estados Unidos estavam oferecendo aquela recompensa abertamente? Pela cabeça de Nicolás Maduro, de forma direta? Tipo, isso. Ou nos Estados Unidos eles não conhecem a lógica militar? Nem o mínimo. Ou nos Estados Unidos eles sabiam muito bem que absolutamente ninguém iria oferecer qualquer resistência. Por algum motivo. Donald Trump tem falado justamente em termos de que não perderam nenhum soldado, nenhum equipamento foi danificado. Poxa, é praticamente impossível uma operação tão perfeita. E quem acredita nisso hoje? Esse filme de Hollywood, típico dos Estados Unidos da América, venceu a Segunda Guerra Mundial. Sério mesmo. Vocês assistiram filmes demais. E não sei por que cargas d'água vocês decidem acreditar nisso, mas isso não é feito por nenhum país que tenha um comando militar minimamente treinado. Os Estados Unidos têm um exército muito bom, claro que sim, mas não a ponto de cometer esse suicídio, a menos que, de fato, isso tenha sido previamente combinado. E eu tenho isso claríssimo, e ninguém vai me fazer mudar de ideia. Porque não sou só eu que digo isso. Muitos militares com quem conversei me disseram: vamos ver. Isso no Afeganistão era derrubado praticamente com uma pedrada. O fato de não ter sido derrubado é porque os Estados Unidos sabiam muito bem que isso não seria derrubado. O Congresso questionará Trump sobre seu direito de iniciar ataques sem permissão após notificação aos legisladores, ou seja, Donald Trump. Ou seja, sem entrar em mais detalhes. Porque acho que o principal já foi revelado pelo Congresso no caso de Donald Trump se envolver na Venezuela. E ainda está para ver até que ponto ele terá que voltar com a segunda parte da operação. Se a Delcy Rodrigues continua irredutível ou se no final ela acaba cedendo. Mas seja como for, o Congresso necessariamente terá que fazer muitas perguntas para Trump. E atenção aqui com os democratas. Porque os democratas realmente têm tanto ódio pelos republicanos e são tão pouco patriotas uns com os outros, e com todo o país no meio, que são capazes de vender os Estados Unidos para o maior lance e são capazes de trazer de volta o maldito chavismo na Venezuela? Maldito, para eles, entendam bem a expressão.
pois são capazes de pegar o próprio diabo do Maduro e colocá-lo exatamente em seu lugar, só para ferrar ao máximo com Donald Trump. Então os democratas, claro, ainda vão atrapalhar muito, e por um bom tempo. A segunda fase da operação contra a Venezuela, caso seja necessário, pode começar no momento em que o exército do país estiver completamente preparado. Neste momento, além das forças de operações especiais, os Estados Unidos vão contar com a participação dos F-35 e outros armamentos pesados e equipamentos que os Estados Unidos vêm acumulando nas bases aéreas próximas nos últimos meses. Por enquanto, não parece que isso vá ser necessário. Eu gosto especialmente dessa análise. De Caracas e arredores chegam novos vídeos de ataques noturnos que os Estados Unidos realizaram contra o território venezuelano, que incluem o uso ativo de helicópteros do Corpo de Fuzileiros Navais e das Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos. Em algumas imagens, é possível ver a atuação do helicóptero de ataque Helicopter, um RZ Viper, com mísseis não guiados disparados diretamente a curta distância em algum lugar no centro da capital, sem qualquer indício de resistência. Em outro vídeo, os mesmos mísseis não guiados são lançados de helicópteros MH-6 Little Bird em modo de visão. Sim, os heróis do Vietnã e do filme A Queda do Falcão Negro, aposentados até mesmo nos Estados Unidos, conseguiram se destacar depois de 30 anos. A analista afirma que o equipamento é praticamente sucata. Se as imagens não são geradas por inteligência artificial, realmente não parece. Os venezuelanos claramente dormiram durante o ataque. Os americanos agem de forma claramente relaxada e derrubam helicópteros voando baixo diretamente sobre a capital. Isso pode ser feito até mesmo com uma metralhadora, sem nem mencionar os manpads. Em grande parte, isso é consequência da evidente superioridade dos Estados Unidos em termos técnicos, mas também pode ser consequência direta de um acordo entre as partes. E aqui, claro, seria preciso perguntar: o que acontece se os Estados Unidos continuarem tendo que atacar a Venezuela e como o exército reagiria? Mas o que está claríssimo, Gui, é que o ataque em questão à Venezuela dificilmente a pegou desprevenida. O que aconteceu aqui é que as partes chegaram claramente a um acordo. Interessantemente, aqui, Maduro teve pelo menos um ano e, segundo alguns indícios, mais tempo para se preparar para repelir um possível ataque. Abastecer o país com sistemas de defesa aérea e guerra eletrônica. Reforçar a proteção dos alvos principais, assim como estabelecer uma configuração minimamente sustentável de dissuasão. Pelo menos colocar em operação a porra da defesa aérea russa que mandaram para ele. Oi, tudo bem? Teve parceiros para isso. China e Rússia sempre apoiaram a Venezuela. E com a vontade política, principalmente a do Maduro, eles poderiam ajudar com suprimentos e consultoria. E, na verdade, têm feito isso bastante. Eles poderiam ter se envolvido mais, especialmente se Maduro tivesse pedido. E aqui devo mencionar o acordo militar que existe entre a Rússia e a Venezuela, que alguns disseram que a Rússia traiu a Venezuela, porque a Rússia tinha a obrigação direta de entrar em combate, não é? Pelo acordo entre Rússia e Venezuela, a Rússia não era obrigada a combater. Como, por exemplo, está no acordo assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte, a Rússia cumpre rigorosamente sua palavra no caso de necessidade de entrar em combate. Se tivesse assinado um acordo pertinente, teria realmente entrado em combate de forma tão clara. O motivo ainda não está totalmente claro, mas, a julgar pela situação atual, Maduro não aproveitou a oportunidade ou fez isso de maneira fragmentada e tardia. O motivo ainda não está totalmente claro. Poderia ser uma superestimação da própria resistência, inércia administrativa interna, medo de provocar uma escalada antecipadamente ou um plano previamente organizado e acordado com os Estados Unidos. Não se pode descartar um fator mais banal: a decomposição das elites, a falta de uma motivação unificada para defender o regime. Até o final, eu repito para vocês: será que também poderia se tratar diretamente de um pacto? A situação atual dos ataques contra Caracas ainda não está totalmente clara,
porque ainda há muitas incógnitas sobre como isso vai afetar aqueles que ainda permanecem agora mesmo no regime venezuelano, muito em particular o que vai acontecer com Adélcia Rodrigues, que agora parece estar exigindo o retorno de Nicolás Maduro e está dizendo que ele é o líder legítimo da Venezuela. Neste exato momento, mais um momento para ler vocês, e seguimos com as análises, porque de verdade preparei para vocês o que há de mais interessante. Não me parece que isso tenha sido comentado absolutamente em nenhum lugar. Voltamos com Jesus Armando para agradecer muito pelo seu enorme apoio. Voltamos com Brenner Joan, e aí está ele dentro da comunidade de membros. Muito obrigada, Alfredo Marcos Madri. Obrigada a você também pela sua contribuição, Jesus Armando. Mais uma vez aqui. Hoje eu acho que a galera argentina vai ter um ataque. Ela pede para você se acalmar, Lilcivaia, e ir até Rubi Luiz, o moderador mais ativo do canal, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Vou respirar um pouco, mas agora vamos voltar com toda a calma. Quer dizer, não. Vamos voltar com toda a emoção, porque estamos aqui para dar absolutamente tudo. Obrigada, Luiz. Luiz Dario Rodrigues Salas. Espero ter lido certo. Um beijão daqui e muito obrigada pelo seu apoio. A USAID sequestra Maduro e a Rússia não conseguiu tomar Gostomel. Homem, o observador azul, era o que faltava para o duo. Que a Rússia não conseguiu tomar Gostomel. Que diabos é isso? Vamos ver a operação especial realizada pela Rússia. O desembarque em Gostomel, em particular, foi uma operação militar absolutamente gloriosa. Foi feita de forma impecável. Não se perdeu nenhum objetivo. Ou seja, nenhum soldado foi perdido na hora de chegar ao objetivo, nem na hora de realizar o desembarque sobre ele. O que depois apresentou problemas foi a logística, mas a operação de Gostomel em si foi um sucesso absolutamente retumbante. E não tem nem comparação com o passeio que os Estados Unidos deram sobre a Venezuela. Ou seja, o que os Estados Unidos fizeram na Ucrânia, eles não fariam e duvido que conseguiriam desembarcar em Gostomel. Certo? Cada um tem sua opinião. Obrigada pela contribuição, mas não tem nada a ver com a realidade. Estou confusa. Victoria Segovia. Victoria, espero ter esclarecido sua dúvida, seja qual for. E muito obrigada pelo seu apoio. Alonso Martim Portela, muito obrigada a você por se tornar membro da comunidade. O Observador Azul. Os pescadores russos engraxam as botas dos Delta. Sim, bom. O que você quiser, querido, você. Continue doando para o canal. Porque, afinal de contas, não sei se você tem consciência de que está nos ajudando no nosso trabalho informativo. Mas me parece muito que você escolheu o canal errado. Amo sua paixão pela verdade. Muito obrigada por aqui. Ari Martel Jaquet. E infinitamente obrigada pelo seu apoio. Diego D4G4. Obrigado por entrar no canal. Emma, vamos ver. Emanuel Córdoba. Te amo, Lil. Saudações da Cidade do México. Você é uma ótima analista. Muito obrigada, Emanuel. E muito obrigada pela sua mensagem incrível. E pelo seu grande apoio. Sim. Acho que a China perde e não faz nada. E os interesses da China e da Rússia? O que eles vão fazer? Não entendi bem a pergunta, mas creio já ter respondido o que fazem ou deixam de fazer, além dos interesses de Rússia e China. Na verdade, aqui em particular vou deixar essa mensagem, porque há, claro, teorias muito claras que têm a ver com a Rússia e a China neste exato momento. Há poucos meses, eles poderiam ter fechado um acordo com os Estados Unidos para dividir o mundo. Em termos de que os Estados Unidos ficam com a Venezuela, a China fica com Taiwan e a Rússia fica com a Ucrânia. Para mim, isso não me parece muito verdadeiro. Vamos ver como os acontecimentos se desenrolam, mas de verdade eu acho que é muito difícil que a China não pode deixar de agir em relação a Taiwan. Mas, no entanto, isso é o que vemos. Acontecimentos. É isso que vemos. Mas é verdade que é muito difícil.
E, aliás, como os acontecimentos vão se desenrolar? Acontecimentos? Acontecimentos, mas eu realmente acho que é muito difícil. Acontecimentos de verdade. Acho difícil. A realidade é que alguém entregou Maduro? Luísa. É que eu não sei como seria o correto. Luiz Ap Dias. Eu acho. Acho que seria um sobrenome. Parte de outro sobrenome. Luiz. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pelo comentário em si. Porque me parece muito apropriado. Nesse caso, a pergunta de 1 milhão é: onde diabos estavam as forças venezuelanas respondendo a esse ataque? E então, a pergunta de 1 milhão nos leva a questionar: onde estava o poder político da Venezuela? E por que não se respondeu da maneira adequada? Eduardo de 777, um beijão daqui. Muito obrigada por essas 20 assinaturas para o canal. Nicolás de Abramo. Honestamente, sua análise me traz tranquilidade, no sentido de que as Forças Armadas na América Latina não podiam ser tão inúteis, e, por outro lado, tão poderoso o domínio dos Estados Unidos da América na região. Você trouxe luz em um dia escuro. Muito obrigada, Nicolás, por esse comentário. Realmente era em parte para isso? De fato, os Estados Unidos da América têm um exército muito bom. Não podemos falar que os Yankees são inúteis, mas é que ninguém, absolutamente ninguém, é tão inútil a ponto de não reagir nesses momentos. Não é possível que não tenha nenhuma força aérea. Alguém deveria estar esperando esse ataque, porque os Estados Unidos da América literalmente se amontoavam às portas da Venezuela. É absolutamente impossível que um exército, qualquer exército, pudesse dormir em um momento tão crucial. Então, por um lado, agradeço muito a sua contribuição. Como sempre, você vem aqui com a melhor das intenções. E por outro lado, também agradeço o comentário, porque realmente o que eu queria, justamente, era isso: falar com clareza. Mas também tentar lançar luz sobre um assunto que parece muito obscuro, de fato, pela forma como se agiu. Porque isso, o que estamos vendo nas nossas telas, não pode acontecer assim, de qualquer jeito. E isso, sem dúvida alguma, tem algo por trás. Que ainda, bem, vamos descobrindo aos poucos. Mas acho que dificilmente vamos saber de tudo até o final. Nicolás, um beijão daqui. Estou te mandando do Donbass. Juan Jobs A. R. O que você acha de um governo de transição e eleições? Entregamos o Maduro para vocês e nos deixam em paz. Poderia ser, mas segundo o que os Estados Unidos da América estão dizendo. Esta é a segunda parte da transmissão ao vivo e seguimos aqui para comentar muito mais. Não parece que, por parte dos Estados Unidos da América, eles queiram isso. O que eles querem é o poder total. Não parece que, por parte da Venezuela, queiram aceitar isso. E então não parece que essa questão esteja se encaixando? Como teoria, parece que está boa. E parece até bastante lógica, na verdade. Mas o que eu não estou vendo é que essa teoria realmente possa se encaixar de nenhuma forma. Ela tem furos por todos os lados. Juan Jobs A. R. Muito obrigada. Bom, deve ser Juan Jobs Argentina, né? Muito obrigada pela sua enorme contribuição. Santos e Ruiz. O verdadeiro aquecimento global continua. México. Bem, Donald Trump, em teoria, muito obrigada pela sua pergunta. E muito obrigada pelo seu apoio ao canal. Em teoria, Donald Trump fez. Na verdade, como uma observação. Ozzy chileno do automático, a exploração do século. Io Zahari. Seja do Egito a de ver, vamos ver a legenda. No México, se não houver um acordo prévio, duvido que os Estados Unidos se arrisquem a isso. Nicolás de Abramo, mais um beijo para você. 5 assinaturas para o canal. Mais 20 assinaturas incríveis do Luiz. Muito obrigada pelo apoio de vocês. O que você acha de um gabinete? Já respondemos isso. Jin Zorro, muito obrigada pelo apoio incrível e também agradecemos ao Tonalizes. Forças aí de Lima, Peru. Alonso Martim Portela, 6875. Um beijinho para você
Obrigada pelo apoio máximo aí do Peru. Fazia muito tempo que não recebíamos mensagens dos nossos amigos peruanos por aqui. E dito isso, é claro, ainda temos mais atualidades da Venezuela. A guerra na Venezuela. Maduro em cativeiro. O que poderia acontecer a seguir? Bem, é evidente que o presidente venezuelano está em cativeiro de Trump, ou então foi assassinado. Alguns diziam no começo, mas agora parece que o apresentaram. Então vimos a foto. Ele será julgado, garantem as autoridades norte-americanas. As forças dos Estados Unidos, após sequestrarem Maduro, suspenderam temporariamente as ações militares. E estão esperando exatamente aquilo que está claríssimo, que provavelmente será o desenrolar da situação. E, em seguida, a situação pode se desenvolver em várias direções. Os americanos exigem a renúncia oficial de Maduro ao poder, o que nas circunstâncias atuais não é legítimo, já que foi anunciada sob pressão. O importante, no entanto, é como agirão seus apoiadores. Agora são eles que devem tomar a decisão se vão resistir à agressão dos Estados Unidos ou se vão se render à vontade do vencedor. Para os Estados Unidos, não importa muito o que façam. As autoridades da Venezuela colocariam em prática um cenário de golpe de Estado e protestos internos. E aí veríamos quem seriam os mais fortes e a oposição que, de fato, estaria sendo incentivada pelos Estados Unidos ou pelas próprias autoridades, no momento representadas pela Delcy Rodrigues. Ao mesmo tempo, a principal esperança é a desintegração das estruturas de poder do país, assim como o medo dos funcionários de Maduro de estarem no lado dos derrotados. Os funcionários de Maduro também não têm muito a perder. Entendem perfeitamente que, façam o que fizerem, a oposição não vai perdoá-los, mas terão força interna suficiente para resistir. E, acima de tudo, e aqui está o terceiro ponto, que me parece particularmente interessante. Se realmente se trata de um plano acordado com os Estados Unidos, pode ser que, de fato, tenha sido acertado pelo próprio regime venezuelano. Ou seja, não só seria uma traição por parte de Delcy Rodrigues, mas, por exemplo, poderia ser uma traição por parte de quase ninguém. Ou seja, será que Nicolás Maduro encenou tudo isso e depois foi indultado pelo governo após Donald Trump, já que foi libertado, se não fosse com a esposa dele? Há muitos pontos aqui que não se entendem. Há muitas incógnitas que ainda precisamos resolver. Seja como for, o que está claríssimo é que agora mesmo estamos entrando na fase-chave, que é onde vamos ver o que exatamente vai acabar acontecendo do lado de Trump e o que vai acontecer com a sociedade venezuelana, com a população civil venezuelana, que é, sinceramente, a que mais me importa desta vez. Mas um ponto-chave de tudo isso, além das reações destes ou daqueles, além do que tem acontecido com esses ataques, aos quais a Venezuela poderia responder, mas não respondeu por algum motivo. Aqui o ponto-chave é o que realmente aconteceu na Venezuela, com os fatos que podemos analisar agora mesmo. E o que aconteceu com o petróleo venezuelano? E quem vai ficar com ele agora? A partir deste momento, essas são as questões que ainda precisamos analisar. Aqui temos Donald Trump e vamos ver em breve suas declarações. Mas antes, é claro, algumas análises. Para quem irá agora o petróleo venezuelano? A operação dos Estados Unidos na Venezuela provocou imediatamente um debate sobre os objetivos econômicos da equipe de Donald Trump. E aqui muita gente esteve comentando, em termos de que a Venezuela simplesmente é a maior reserva de petróleo do mundo. E então, os Estados Unidos querem ficar com o petróleo venezuelano. Mas o fato é que isso foi escrito por um think tank russo. E eu gosto particularmente dessa análise porque tem muita verdade nela. A operação dos Estados Unidos da América na Venezuela gerou debate imediato sobre os objetivos econômicos do governo Trump. Muitos até começaram a contar as reservas de petróleo venezuelanas. Mas a história é um pouco mais complexa do que simplesmente atacar para roubar o petróleo. Trata-se, na verdade, de uma redistribuição de ativos que já estão sob o controle dos americanos.
em particular do banco JP Morgan, sobre o qual já escrevemos em detalhes e já falamos mais de uma vez aqui neste canal. Também, de quais ativos estamos falando? Portanto, ZipGo é uma empresa que atua no ramo de refinaria e, de fato, refina petróleo, com sede em Houston, Texas. 100% das suas ações pertencem a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima, que é uma empresa amplamente conhecida na Venezuela. Tinha 3 refinarias e várias outras instalações. E pontuais, 2 de venda no varejo depois do calote na Venezuela, Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima e Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima Claro. Os credores começaram a exigir o pagamento das dívidas, usando as ações da ZipGo como garantia. E é justamente aí que John Pierpont Morgan tem tentado colocar essas ações para o maior lance. E houve várias empresas que, a princípio, já estavam prestes a ficar com esse dinheiro vindo da Venezuela, do petróleo venezuelano. Dalinar Energy, inicialmente, esteve lá, com uma oferta generosa de acho que uns 7 e poucos bilhões de dólares. Mas no final, quem chegou foi a Amber Energy, de uma pessoa muito próxima a Donald Trump, em particular. Agora, ouviremos as declarações do presidente dos Estados Unidos, de modo que parece que a divisão de poder, mais do que tomar o controle, ou seja, o que aconteceu na Venezuela, mais do que tomar o controle do petróleo venezuelano, que vocês já viram realmente, já era controlado, e muito, por uma empresa norte-americana, na verdade, tão norte-americana que está localizada no Texas, nos Estados Unidos. Bem, além disso, o que está se vendo a partir daqui é a divisão das ações da Citgo, que no último momento os tribunais parecem que estiveram prestes. E, de fato, adjudicaram para a Amber Energy, que é uma empresa muito próxima, particularmente de Donald Trump. Assim tudo ficaria em casa, como deve ser. E como os Estados Unidos estão de um lado, porque isso não é os Estados Unidos como país, são as elites estadunidenses. E é preciso entender isso de forma muito clara. Por um lado, o círculo mais próximo de Donald Trump está ficando cada vez mais rico, porque a presidência dos Estados Unidos, entre outras coisas, serve justamente para enriquecer-se. E por outro lado, está enviando uma mensagem poderosíssima, que vocês estão vendo nas suas telas? Nicolás Maduro à beira, a bordo de um porta-aviões norte-americano. Caminho. Alguns dizem que para Guantánamo, outros dizem que para Nova York. Declarações muito interessantes de Trump agora mesmo. Outros dizem que para Nova York passando por Guantánamo. Vamos ouvir Donald Trump. E a partir daí, vamos analisar o que exatamente eles estão pensando em fazer. E o que aconteceu com a opositora, que acabou sendo traída pelos Estados Unidos de uma maneira absolutamente terrível. A Venezuela apreendeu e vendeu unilateralmente petróleo americano, ativos americanos e plataformas americanas, custando aos Estados Unidos da América bilhões e bilhões de dólares. Isso aconteceu há tempos, mas nenhum presidente fez algo a respeito. Eles tomaram toda a nossa propriedade, era nossa propriedade, nós construímos a Venezuela, indústria do petróleo com talento e habilidade americana. E o regime socialista roubou isso de nós durante aqueles anos anteriores. Administrações, eles roubaram à força. Constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Então, nós vamos administrar o país até que possamos fazê-lo de forma segura, adequada e criteriosa. Transição, e ela precisa ser criteriosa, porque é isso que nós representamos. A transição tem que ser justa, e enquanto isso, vamos continuar controlando a Venezuela. E então vamos ficar com todo o poder. Eu diria que apesar de todo o petróleo, eles já o possuíam. Na verdade, o que acontece é que agora eles vão ficar com isso. Em particular, os amigos de Donald Trump. Mas isso
Isso que vocês vão ouvir a seguir. Que além disso, eu encontrei um vídeo dublado, não tive tempo de dublar eu mesma. Mas graças a Deus alguém fez isso nas redes, gentilmente por mim. Donald Trump, traindo pelo que parece, e a Maria Corina Machado. Se alguém aqui deveria falar de traição, deveria ser a oposição venezuelana. Maria Corina, estendendo a mão desde o primeiro momento e vendo se ela se tornava a próxima presidenta, mesmo que fosse de forma interina. E acontece que Donald Trump, pelo menos agora, num primeiro momento, acabou ferrando com ela com o mesmo pau que ele vinha mostrando na Venezuela. Como demonstração de força, vamos ouvir Donald Trump. Os Estados Unidos sabem o paradeiro de Maria Corina Machado? Não. Não falamos com ela. Vendo assim. Não. É uma mulher agradável, mas não tem respeito nem apoio no país. É uma mulher muito agradável. A Maria Corina Machado. Uma boa vizinha. Uma boa senhora. Uma dona de casa absolutamente maravilhosa. Entregamos o Prêmio Nobel da Paz para ela, mas bem, tem havido dúvidas se Donald Trump realmente poderia propor Maria Corina Machado como a pessoa que ficaria com a Venezuela como sua próxima presidenta. Por enquanto, vamos dizer que ela é uma senhora simpática e faz os pãezinhos mais gostosos do mundo, que ficam ainda melhores com ela. Mais do que a vitória esmagadora, mas vamos deixar por aí. Obrigada, Maria Corina, pela sua contribuição. Obrigada por vender o seu próprio país. Porque, além disso, não parece que você vá conseguir absolutamente nada. Tem gente dizendo que não foi encenação, mas que os Estados Unidos agora administram a Venezuela após a queda do país. Bom, esses aviões, esses helicópteros, voando a uma altura tão incrivelmente baixa, já me diga você o que é exatamente. Que tipo de encenação é essa? Porque o que eu estou vendo é claramente uma operação mais midiática do que qualquer outra coisa. Uma operação militar não pode ser realizada nessas condições. Nos Estados Unidos, eles sabem disso absolutamente melhor do que ninguém. Donald Trump. As últimas declarações que ele fez são as seguintes. Machado. Já vimos isso. Segundo os Estados Unidos, ela não poderá liderar a Venezuela no momento. A vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, prometeu que está disposta a fazer tudo o que os Estados Unidos disserem, já que concorda em trabalhar com Washington para fazer a Venezuela voltar a ser grande. Nos espera uma reestruturação da Venezuela e vamos tirar muito dinheiro debaixo da terra, que é basicamente para isso que ela veio. Não estou animada com Putin. Nunca falei com ele sobre Maduro e não tenho medo dele. Não vejo dificuldades entre Rússia e Estados Unidos na operação na Venezuela. Não estou satisfeita com o rumo dos contatos com Putin. Sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos não perdem dinheiro no conflito ucraniano e agora provavelmente estão ganhando dinheiro com ele. Maduro poderia ter sido assassinado em caso de resistência durante a captura. Aprovo os presidentes do Chile, da Argentina e de Honduras. Aprovo. Olha, cuidado. O presidente da Colômbia deveria cuidar da própria vida. Cuba é um país que sofre e queremos ajudar seu povo. Acho que Cuba será um tema das nossas negociações. E por aí, obrigada. Alguns dizem que os Estados Unidos, na verdade, já estão mirando nisso para Cuba. E alguns também viram as últimas declarações de Donald Trump. Quanto ao México, também estão mirando no México. Vamos ver como isso se resolve no final. Porque realmente no México, eu acho, eles ofereceriam uma resistência bem mais forte. É justamente algo que nos Estados Unidos, por enquanto, eles não conseguiriam suportar. Nem poderiam lidar com tanta pressão ou enfrentá-la. Porque por mais que agora no chat alguns digam que o exército dos Estados Unidos é o maior do mundo, eu garanto a vocês. Se encontrassem uma resistência de verdade, ficariam atolados na Venezuela por muitas e muitas semanas. Os Estados Unidos cometeram um ato de agressão contra a Venezuela sob pretextos falsos. Isso já foi dito pela vice-presidenta Delcy Rodrigues. Ou seja,
Não parece que ela esteja disposta a seguir o plano traçado pelos Estados Unidos. A Venezuela exige a libertação imediata de Maduro e sua esposa, Délcia Rodrigues. Por enquanto, ela tem isso muito claro. A vice-presidenta interina da Venezuela declarou que o único presidente legítimo da Venezuela é Nicolás Maduro. Ela classificou as ações dos Estados Unidos como um ato de agressão. A Venezuela também exige a libertação imediata do presidente legítimo do país. Ao que parece, as declarações de Rubio de que Rodrigues está disposta a fazer o que os Estados Unidos quiserem não correspondem totalmente à realidade. O mais desagradável para Trump é que, se os chavistas não fizerem concessões e o conflito se prolongar, isso pode frustrar o ataque relâmpago planejado, no sentido de que a Venezuela poderia encontrar aliados muito inesperados em nível internacional. E, acima de tudo, aqui não estamos falando nem da Rússia, nem da China, mas diretamente do Partido Democrata. Já vínhamos mencionando isso no começo da transmissão, porque é justamente o Partido Democrata que mais quer prejudicar os Estados Unidos, neste momento. Os Estados Unidos são informados, é claro, pela administração de Trump. Mas aqui, infelizmente, o ideológico importa muito mais do que o nacional. Então vamos ver até que ponto os Estados Unidos permanecem aqui. O que seria o mais conveniente? E tentar negociar isso de qualquer forma, se não estiver acordado previamente, que é exatamente o que eu acho que tem acontecido, caso não tenha sido acordado previamente com a administração anterior. Neste caso, eu acho que Maduro realmente tem muito a dizer, e acredito que essas imagens de Maduro detido na verdade não falam tanto sobre a queda da Venezuela diante do poder dos Estados Unidos, mas sim sobre o pacto e, portanto, sobre o absoluto teatro que o próprio regime de Nicolás Maduro realizou. Seja traído pelos seus ou decida fugir da cena do local dos acontecimentos, levar a esposa, chegar a um acordo com os Estados Unidos e viver em paz o que lhe resta de vida. A partir daqui, essa é a chave. O ministro da Defesa, a vice-presidente do país, o que eles responderem sobre ele, sim, Diosdado Cabello. O que as figuras políticas mais importantes da Venezuela disserem sobre isso e como a sociedade civil reagir, vai se tornar a chave desse conflito. Mas que ninguém se engane, a Venezuela, em primeiro lugar, não caiu diante dos Estados Unidos. E, de verdade, ela se manteve. É muito injusto para o Estado venezuelano. É muito injusto para o exército venezuelano que estava lá. E eu estou absolutamente convencida de que estava perfeitamente preparado para repelir esse ataque por parte dos Estados Unidos. O que acontece é que não recebeu a ordem pertinente para isso. E depois, de fato, teve que agir. Em primeiro lugar, o fator surpresa. Então, vamos ver como os acontecimentos se desenrolam a partir daqui. O surpreendente também. Diretamente do Ocidente coletivo, claro, tudo o que é a comunidade internacional, a Rússia condenou os fatos, a China condenou os fatos. A Rússia tenta negociar com os Estados Unidos da América a entrega de Nicolás Maduro. Ninguém deve descartar a chance de Nicolás Maduro terminar em Moscou, já que aqui só se reúne o melhor de cada casa. Temos aqui o Al-Assad, temos aqui o Maduro e, quem sabe, quem ainda vai se juntar a nós com o passar dos anos. Mas a União Europeia está aí. A França continuou as ações dos Estados Unidos, mas pensou melhor e acabou cancelando a condenação. Um mundo com 2 pesos e 2 medidas. O povo venezuelano se libertou da ditadura de Nicolás Maduro e não pode deixar de se alegrar por isso, disse Emmanuel Macron. Ao tomar o poder e violar as liberdades fundamentais, Nicolás Maduro causou um grave dano à dignidade do seu povo. O período de transição que se aproxima deve ser pacífico, democrático e respeitar a vontade do povo venezuelano. Esperamos que o presidente Edmundo González, eleito em 2024, possa garantir essa transição o mais rápido possível. Atualmente, estou negociando com nossos parceiros na região. A França está completamente mobilizada e vigilante, especialmente para garantir a segurança de seus cidadãos nestes tempos instáveis. Que diabos esse cantamanianas vai garantir de segurança? Não está totalmente claro para mim.
pois a França não disse nada, enquanto a Ucrânia vinha bombardeando seu próprio povo desde 2014. E agora basicamente apoia essa agressão dos Estados Unidos. Para mim, sinceramente, já nem me surpreende mais o que a Merz faz. Já é de outro mundo mesmo. É difícil julgar o aspecto legal da operação dos Estados Unidos na Venezuela. Isso vai exigir tempo, disse a Merz, e basicamente desapareceu da cena. Vai exigir o tempo necessário. Vamos, pelo menos o tempo de uma troca de governo na Alemanha, porque este aqui não parece saber somar 2 mais 2 da forma correta. O prefeito de Nova York, e é aqui que está a chave para os futuros possíveis parceiros do governo chavista. O prefeito de Nova York, do Partido Democrata. Hoje mesmo de manhã foi informado sobre a captura pelas forças militares dos Estados Unidos do presidente venezuelano Nicolás Maduro, sua esposa e sua detenção planejada. Em uma pressão federal, aqui em Nova York, um ataque unilateral contra uma nação soberana é um ato de guerra e uma violação do direito federal e internacional. Essa flagrante tentativa de mudança de regime não afeta apenas aqueles que estão no exterior, mas também afeta diretamente os residentes de Nova York. Inclusive, dezenas de milhares de venezuelanos que consideram esta cidade seu lar. Isso é muito curioso, porque vocês veem o prefeito de Nova York, um democrata reconhecido, enfrentando diretamente as decisões do governo nacional dos Estados Unidos. Outra opinião muito interessante, na minha opinião, é a do ex-conselheiro, um dos principais assessores do regime de Kiev de Vladimir Zelensky, o senhor Alistovich. Os Estados Unidos e a Venezuela têm uma diferença de 2 gerações em relação às capacidades militares. Já a Rússia e a Ucrânia não tinham nenhuma diferença. Para Trump, decidir e agir foi moleza. Para Putin, foi a decisão de toda a sua vida. Além disso, no começo Putin perdeu, mas depois criou coragem e se impôs. É útil avaliar corretamente os inimigos. Ainda melhor amá-los. Isso é ainda mais útil, se possível. E a primeira-ministra Meloni também apoiou a mudança de regime na Venezuela. Tudo isso está muito bem. É especialmente agradável ouvir isso de pessoas que têm um índice de aprovação de apenas 7%, pelo menos no caso de Macron. E os asseclas? E se alguém não quiser esperar até o fim do seu mandato, enquanto arruinam o país? Essa é a pergunta que deveríamos fazer em relação aos líderes ocidentais. Seria possível, de algum modo, justificar uma agressão contra a própria Giorgia Meloni, que, aliás, tem bastante aprovação dentro da Itália? Mas e contra Emmanuel Macron e contra o Sr. Merz? O problema da caixa de Pandora é que, uma vez que você a abre, é muito, muito, muito extremamente difícil de fechar. E isso precisa ser levado muito em conta na hora de agir, como as autoridades americanas estão fazendo agora mesmo. E, acima de tudo, comentar isso do ponto de vista pelo qual as autoridades da União Europeia comentam, porque isso pode acabar se voltando contra elas. Dito isso, peço apenas 2 minutos do seu tempo para pedir ajuda, mas também para dar uma notícia de Natal muito alegre. Muito provavelmente, muitos de vocês se lembram da pequena Sabrina, a menina que nasceu com o sistema urinário para fora, especialmente a bexiga. Aqui está ela, junto com sua irmãzinha Darina, que é quem ajuda a mãe a cuidar dela. O pai as abandonou. E neste canal, estamos agora arrecadando esses $30 mil, justamente para que possa ser realizada na Turquia a cirurgia dessa pequena e colocar a bexiga no lugar certo. Vamos colocá-la onde deve estar e acabar com o sofrimento diário dela. E, além disso, salvar a vida dela, porque ela não pode viver assim e seu corpinho está prestes a colapsar. Cada minuto que passa é um minuto que não pode ser perdido. Mas aqui estou muito nervosa para contar para vocês. E claro, amanhã, hoje foi um dia de loucos. Vou contando para vocês como isso está avançando. A mãe chegou com a pequena na Turquia, levando em conta que conseguimos reunir a maior parte. Bom, não só nós, mas todas as pessoas que participaram disso. Anastácia, que é a mãe,
e Sabrina são do Cazaquistão, já chegaram à Turquia e aqui estão entrando no hospital. Medicana, caso queiram pesquisar no Google ou algo assim, encontrar, elas chegaram ao Medicana. Agora elas vão passar a noite em um hotel na Turquia, porque chegaram muito tarde, perderam um voo. Foi um desastre total. A menina passou muito mal durante o trajeto, mas já estão na Turquia. O hospital vai recebê-las. Falta só um último empurrãozinho. Faltam menos de $10.000. Então, por favor, vou deixar em um comentário fixado desta live todas as formas que temos de ajudar. Elas serão operadas a crédito, mas ainda precisamos arrecadar esse dinheiro. A boa notícia é que elas não precisam esperar mais alguns dias, porque já tem que começar o pré-operatório. Tudo é sério, mas o bom é que elas já estão na Turquia, e isso vai se tornar realidade. Agradeço infinitamente a vocês, pois tudo foi graças ao apoio de vocês. Em primeiro lugar, de verdade, muito obrigada. Tomara que ainda consigamos dar esse pequeno empurrãozinho que falta. Chegaram, olha, uma quantidade enorme de contribuições e amanhã vou subir tudo. Como eu já transferi a maior parte para a conta da fundação, porque já usaram justamente para pagar a primeira parte de tudo o que precisa ser pago para essa pequena. Vamos ver se no final vai ser necessário mais doações depois que encerrarmos essa arrecadação. Se vai precisar de reabilitação, mas enfim. De alguma forma, já é. Nossa filha está na Turquia e será operada. Estou muito feliz por isso, porque de verdade, ver a menina parar de sofrer vai ser meu melhor presente de Natal. Dito isso, vou ler vocês um momento. Aqui temos Jorge Valeiro, Amador, Liu. Adoro quando você se expressa sem rodeios. Muito obrigada por essa mensagem. Espero não estar lendo tarde demais. Luiz Federico. O uso seletivo do direito internacional, a longo prazo, coloca cada vez mais em questionamento o mundo baseado em regras e, com o tempo, isso catalisa o mundo multipolar. Sim, de fato, onde parece que eu adoro suas contribuições. Sempre. Muito obrigada por elas e pelo apoio, claro. Agora mesmo, onde parece que Rússia e China acabam de perder, na verdade, nada poderia estar mais longe da realidade. Com o perdão da redundância. E é que as ações dos Estados Unidos, agindo pela lei do mais forte e pela força bruta, acabam, na verdade, consolidando cada vez mais as bases dessa nova ordem multipolar que está sendo defendida de forma tão ativa por China e Rússia. Ai, eu não percebi. Na Espanha ainda. Não, Deus, aí. Está escapando de mim. Amanhã comemoramos, mas hoje é meu aniversário. É que eu estava ao vivo e acabei de perceber que já são bem. Deve ser. É que aqui o relógio no notebook. Eu estou meio perdida, mas deve ser tipo 00:30 ou 00:20 em Moscou. Um momento. É que eu estou uns 10 minutos atrasada. Um momento, mas acho que já é 00:00. 00:00. Com certeza sim, são 00:20 em Moscou. Exatamente. Então são 00:20 em Donbass. Tenho a hora no notebook. Desculpem eu dizer assim, no meio do meu entusiasmo, mas acabei de perceber que acabei de completar 32 anos. Colegas. Muito obrigada a todos por me acompanharem na minha festa. Aniversário. Feliz aniversário. Feliz. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas é uma tradição que temos aqui neste canal. E é que todos os anos, no meu aniversário, tem uma live no canal. Agora tem lives diárias, mas antes só fazia uma live especial no meu aniversário. O uso seletivo do direito internacional. De fato, Luiz Frederico é uma arma de 2 gumes, e que acaba sendo muito melhor aproveitado pela Rússia e pela China, que é o que, a longo prazo, vai acabar prejudicando os Estados Unidos. Vai ser uma grande armadilha. Um beijinho daqui. Muito obrigada pelo seu apoio. Você pode ver isso. Leonardo Vale, eu sou idiota? Leonardo Andrade, obrigada pelo seu apoio. Também o próximo objetivo é o Brasil. Abraços do Reino Unido. Marcelo Gabriel. Eu acho que não. Espero de coração que não seja verdade que o Lula não é muito querido pelo Donald Trump. E bem, na América Latina ainda há muitos governos que também não estão muito alinhados. Acho que o Brasil não, pois vai resistir muito
e os Estados Unidos não podem permitir. Marcelo, fique firme no Reino Unido e esperamos que o Brasil também resista com você. É possível que Maduro tenha se entregado aos americanos? Acho que tudo aconteceu muito rápido quando capturaram o general Noriega no Panamá. Não foi rápido. O mesmo com Saddam Hussein no Iraque. Alonso Martim Portela. Na verdade, esta é minha teoria própria. Eu acredito justamente que o que aconteceu aqui é que desde os Estados Unidos fizeram acordos diretamente com o próprio Maduro. E justamente o que aconteceu é que Maduro se entregou de forma livre e ativa. Não sei exatamente as condições. Então, bom, aos poucos vamos desmontando isso e vamos chegando às conclusões pertinentes. Porque a verdade, claro, ninguém vai nos contar. Então vamos ter que analisar. Obrigada pela pergunta, muito interessante, e concordo. Olá, sou do Panamá, Kono Imazu. Carlos Dionar David nos cumprimenta do Panamá. Eu sobrevivi à intervenção de Bush em 1989. Ainda bem que depois você não se mudou para a Venezuela para viver lá. Agora, fatos similares. Obrigada e parabéns por sobreviver. Deve ter sido muito difícil. Obrigada por estar aqui, sendo parte desta guerra informativa e do máximo da comunidade de moderadores. Um beijinho daqui. Oi, aqui é Dambaza, Fernando Medina Colim. Obrigada por se juntar à comunidade de membros. Eduardo D. 777. Obrigada por presentear essas incríveis 20 assinaturas. Obrigada. Obrigada, Rubi Luiz. E agradecemos pelo seu excelente trabalho e por toda a sua paixão, sempre em busca da verdade. Continue assim. Não ligue para os idiotas que só vêm aqui para incomodar. Obrigada, minha linda Liu. E para você também. Beboche Luviu. Luviu Liu. CG2KZ, muito obrigada a você pelo seu apoio. Vejo esse Z. E, na verdade, a mensagem em si me deixa muito feliz. Ainda mais no dia do meu aniversário. Porque já li isso no meu aniversário. Então, infinitamente obrigada pelo seu apoio. O socialista Gabriel Trump age como se a Venezuela fosse apenas mais um estado dentro do território dos Estados Unidos. No mínimo, como se tivesse uma estrela na sua bandeira. Agora se declara poder executivo. Sim, exatamente. É isso que aconteceu, é muito grave em nível internacional, mas dificilmente vai ser possível fazer algo contra isso, pois é nesse ponto que surge a questão. O que a Rússia e a China fazem? Bem, poxa, Rússia e China estão, em primeiro lugar, ocupadas com seus próprios assuntos e, em segundo lugar, também precisam agir, tentando pelo menos manter as regras do que ainda é a ordem estabelecida em nível internacional, porque senão entramos na Terceira Guerra Mundial. E aí é cada um por si. E amanhã não tem café da manhã e nem bolo de aniversário. Então, de fato, agora estamos diante dessa demonstração de poder por parte dos Estados Unidos. Mas olha só, viu? Quando alguém faz muita demonstração de poder, muitas vezes está aparentando muito mais do que realmente é. Vamos aguardar para ver os fatos e as ações da Venezuela. José Pepe, que é algo como 2 sinônimos ao mesmo tempo. Muito obrigada por se tornar membro da comunidade, Liu. Você é incrível. Mas é triste que se defenda esse regime. Atiraram em estudantes durante os protestos e perderam as eleições. Não sei até que ponto eles realmente perderam ou não as eleições. Porque o fato é que ultimamente as eleições não valem absolutamente nada. Em quase nenhum lugar na União Europeia. Pois você viu o que diabos aconteceu com elas na Moldávia? E o que eu sei é que na Venezuela existe um povo. E esse povo, eu acho, não precisa ser ajudado por ninguém. Na hora de escolher o governo que está no comando das coisas. E muitas vezes, quando os governos se tornam governos autoritários. É porque, caso contrário, não há possibilidade de enfrentar essa mão externa que sufoca economicamente, principalmente o Irã, a Venezuela. Então, né? O regime de Maduro, para mim, tem muitos poréns. E eu não sou uma defensora ferrenha do que é o regime de Maduro. O que defendo é a nação venezuelana. Quem diabo somos nós
para chegar e dizer para a Venezuela que Maduro não é o seu presidente, porque de fato vai ter gente que votou nele, a oposição. Mas na Espanha, as eleições são muito divididas. E se começarmos a opinar sobre a Espanha, dizendo que as eleições, no final das contas, foram fraudulentas, na verdade, a diferença muitas vezes é de poucos votos e acaba explodindo praticamente. Ou poderia acabar explodindo quase uma guerra civil no país. Então eu, como analista, em primeiro lugar, e como boa russa de origem que sou, e nós russos nisso somos muito não sei, muito pouco, ousados, no sentido de que você se faz a pergunta: quem diabos sou eu para decidir por um povo que tem sua própria soberania e tem seu próprio caminho? Sim, alguns pedem ajuda e dizem que Maduro é um narcoterrorista perigosíssimo, mas há outros que pensam o contrário. Acima de tudo, o ponto-chave disso tudo, independentemente de ser Maduro ou não, tenho certeza de que os Estados Unidos não querem o bem da Venezuela, mas sim seus recursos. Uma Câmara, em grande maioria, na verdade, mas querem repartir esses recursos dentro do seu próprio poder e querem a imagem de quem manda e ordena em nível internacional. Querem a hegemonia em nível internacional. Nem na Venezuela, Iraque, Afeganistão, Líbia ou Síria. Nunca. Jamais os Estados Unidos quiseram absolutamente o bem de nenhuma comunidade civil. Então, levando isso em conta, quem diabos somos nós para dizer viva Donald Trump quando ele acabou de destruir a bombardeios um país supostamente soberano? E agora, vamos ver o que acontece na Venezuela? Porque, claro, se você me diz que isso acontece para que o povo da Venezuela inteiro viva na glória, então ótimo. Eu aplaudo até com as orelhas. Mas quem garante isso pra gente? Dá para garantir mesmo? Porque eu realmente duvido muito disso. E esse é o ponto que eu defendo daqui. Oscar Álvares, muito obrigada pelo seu apoio. E aqui temos Sarno e Luiz com o feliz aniversário. Luiz. E olha, muito obrigada mesmo, Luiz. Foi, eu acho. Imagino que o chat também deve ter estado aí. Estou vendo aqui mensagens de feliz aniversário. São obras da Enya em russo, intermináveis. Obrigada a todos pelas felicitações. Eu não tinha percebido antes que já estamos. É meu aniversário. Vocês foram os primeiros a me parabenizar e fico muito feliz que tenhamos feito assim. Se quiserem me dar um presente, por favor, vou deixar nos comentários da live, em um comentário fixado. Assim que eu sair daqui, vou colocar sobre as doações para a menina. E tomara que com esse último empurrão a gente consiga juntar todo o valor para a cirurgia dela. Esse seria o melhor presente. De verdade. Então vamos acompanhar bem de perto a questão venezuelana. Também não quero fazer uma live infinita para vocês. Hoje fomos muitos. Os moderadores trabalharam bastante. Amanhã tem mais e melhor. Às 23 horas horário de Moscou. E, portanto, horário de Donbass. Diretamente daqui, de Donbass, vamos analisar a atualidade internacional e, muito provavelmente, ainda a situação venezuelana. Agradeço muito a todos pela presença. E se quiserem me dar um último presentinho de aniversário, me sigam no meu canal do Telegram, que está exatamente aqui. E se forem, o @ é RigioLuiz e vai a todo junto, igual ao das outras redes, onde saem as novidades mais recentes. Caramba, eu já estava indo embora, e vocês estão aqui em peso. Muitos plantinos trampistas no chat. Eu adoro. Ironia. Mal chegam aos Estados Unidos, já se sentem parte do sistema porque são deportados. Santiago de 76. Muito obrigada pelo grande apoio. É algo curioso, pois nos Estados Unidos da América, certamente há muito desprezo pela comunidade latina, especialmente por parte de alguns. Venezuela. Voltamos às mensagens de Trump. Cala a boca, Donald. Hoje é meu aniversário. Não quero mais ouvir. Já chega. Tá bom. Então, vamos deixar por aqui como uma mensagem curiosa. Sim, porque dificilmente os Estados Unidos, além dos próprios interesses, vai querer o bem de qualquer comunidade latina. E quando diz que vai para o México, também não é para levar democracia para lá. Santiago de 76, um grande beijo daqui, de Donbass. Feliz aniversário, Liu.
que você aproveite muito e seja muito feliz junto das pessoas que você ama. O Z é uma captura real de um Z de blindado. Viva a Rússia! Linda! Feliz aniversário para você! Bom, então fico duplamente feliz com essa coisa do Z. Aqui às vezes temos algumas coisas assim, tão especiais como essa. Eu tenho bom. Em algum momento espero mostrar para vocês. Esse cartazinho de Pare Minas, por exemplo, é um cartaz real que veio de Mariupol e significa muito para mim. A primeira cidade que visitei, ainda estando em conflito. Então, obrigada por essa mensagem tão bonita de feliz aniversário e obrigada pela enorme alegria de receber um símbolo tão especial nesses tempos que estamos vivendo. Ibero Rodrigues Hidalgo. Olá, Lil. Feliz aniversário para você e para mim no nosso dia. Olá, Ibero. Feliz. Bom, feliz. Vai ser a vida que você vai levar a partir daqui, porque já saiu da minha alma. Ibero Rodrigues Hidalgo. Um beijão daqui e eu vou cantar para você. Vou fazer isso de uma forma um tanto especial. Bom, vamos ver se meu filho deixou para mim, porque parabéns para você. Parabéns para você. Todos nós celebramos. Parabéns para você. Bom, é como se você imagine milhões de dólares ou euros, como preferir. Vejo que dólares. Meus melhores desejos. Espero que tenha gostado da pequena canção Parabéns para nós e viva os Capricórnios. Um beijinho. Acho que se a entrega foi combinada, então eu redimiria Maduro por optar por menores danos. E Trump cruzou uma linha que cristaliza sua nudez. Os Estados Unidos atacaram meu país com desculpas falsas. De cuco. Pois é, de fato. Por mais anti-Maduro que se seja. Se Maduro fez um acordo com os Estados Unidos, porque não havia outra opção. Isso também pode ser verdade. E porque ele estava vendo que se não fizesse isso, destruiriam a Venezuela. Explosões seriam de considerar seu patriotismo, porque patriota nem sempre é aquele que luta necessariamente até o fim, mas às vezes. Bom, então talvez dentro da sua concepção de mundo, ele diga: vou poupar meu povo de uma guerra, e mesmo que levem os recursos, pelo menos haverá menos mortos, o que é melhor. Não se sabe, mas a partir daqui, quem vai escolher é o povo venezuelano. Vamos ver o que diz Adélcia Rodrigues. Vi que já existe uma espécie de milícias na Venezuela. Por um lado, civis que comemoram a saída e a queda de Maduro. Por outro lado, civis que se unem para defender seu país. Então, vamos ver qual lado acaba vencendo. E espero que isso não acabe resultando em uma guerra civil. De coração, não desejo nada de ruim para a Venezuela. Apenas todo o bem. De Cuco, muito obrigada pela sua apreciação e pelo seu apoio. Com isso, os arquivos Epstein ficarão no esquecimento. Que bom, Martin Sainz. Martin Sainz. Que boa apreciação. Ou seja... É verdade. Com isso, não vão mais falar sobre isso. Acredita? Ou seja, por isso eu adoro as contribuições de vocês. Fica aí. Não vou comentar absolutamente mais nada. Muito obrigada por essa apreciação muito interessante. Parabéns, Lil. Jesus. Não Hicks. Hicks. Yosei. Ele o vi. Bom, vou te chamar de Jesus. Me perdoe. Por favor. Me permita no dia do aniversário que sou Martinez. Te martelhei com topo. Muito obrigada pelas suas felicitações. Casaquium feliz aniversário Lil ou Casaquium como você preferir. Já deportou a Prêmio Nobel Machado ou já deportou o Trump? Sim, isso é verdade. Quer dizer, bom, não a deportou. Mas o que é certo é que deu um chute no traseiro dela na hora de esperar pela presidência. Não acredita? Santiago de 76, muito obrigado pelo apoio. Feliz aniversário, Lil. Quem escreve é o Cuco. Agradeço muito a todos e ao chat. E eu acho que com isso e um bolinho, vou aproveitar o dia do meu aniversário para alimentar a criatura que tenho agora em casa. E eu acho que o pai dela já deve estar desejando que eu termine a live, porque geralmente é ele quem costuma pegá-la no colo. Porque enquanto o bebê me espera, na verdade ele não dorme muito. Quer dizer, ele dorme, mas só no colo. Então,
O papai já deve estar na volta número 200. Amanhã, muito mais e espero que muito melhor. Obrigada a todos pelo apoio. Foi sem dúvida a melhor maneira de começar meu aniversário. Um beijão. Nos vemos amanhã às 23 horário de Donbass. E, portanto, horário de Moscou. Amo todos vocês. São os melhores. Obrigada por me fazerem sentir viva.